trazer duas coisas para vocês. Uma constatação e um desafio. Então, para a constatação, eu gostaria que vocês acessassem aquele link que eu coloquei ali acima no chat ali, sabe? Vocês devem ter visto ali. Já postei de novo, Bessa. Tá bom? Estão vendo? Já postei de novo, tá? Tá bom. Então, o pessoal acessa isso? Bem, o que é isso? Esse negócio aí chama-se Mathematical Subject Classification. Eu estou com ele na tela aqui, não sei se vocês estão vendo. Então, aqui está uma iniciativa da American Mathematical Society e com a sua co-irmã alemã chamada Zentralblatt für Mathematik. É a mesma coisa, são classificadores de áreas da matemática. Então, quando você quer trabalhar num assunto, vai escrever um artigo, por exemplo, você coloca esses números que estão aí para que as pessoas que vão ler saibam de antemão em que área você está trabalhando. Localize o teu trabalho, você pode colocar mais de um e tal, para localizar bem o teu trabalho. Essas coisas iniciaram-se no início do século XX, essa classificação, e elas mudam a cada 10 anos. Então, aí tem todas as áreas que consideram alguma disciplina matemática, inclusive a lógica. Lógica hoje, é isso que eu quero falar, é uma disciplina matemática. Ela usa técnicas matemáticas para se desenvolver. Aquilo que a gente aprende nos cursos em geral, por exemplo, chamado de lógica aristotélica, lógica tradicional, é uma ínfima parte da lógica matemática atual. Então, se fala em lógica matemática hoje pelos métodos que ela utiliza. A lógica aristotélica poderia ser classificada como teoria da argumentação, uma parte importantérrima da lógica, mas apenas uma pequena parte. Então, o que eu quero nessa primeira parte com vocês é desmistificar aquela ideia que a gente encontra em tudo quanto é livro, em tudo quanto é site, em todos os cursos, as aulas que você ouve, que diz que a lógica é a disciplina que estuda inferências. Mais ainda, que estuda inferências válidas. Às vezes, estuda as leis do pensamento. São besteiras incríveis que se perpetuam de maneira extraordinária em todos os contextos. Lógica não é isso. Então, eu queria mostrar para vocês, fazer uma distinção entre lógica como disciplina e lógica como sinônimo de um sistema lógico particular. Se você considerar um sistema lógico particular, isso sim faz sentido você dizer que é um cânone, um mecanismo de fazer inferências. Você vai estudar o que se segue do que. Você tem algumas hipóteses, algumas premissas, e quer saber o que se seguem daquelas premissas. Então, este se seguir também pode ser de variados aspectos. Normalmente estamos acostumados, dentro da tradição, em inferências dedutivas, porém não se usam apenas inferências dedutivas. Essas inferências são lícitas dentro de certos campos da matemática, quando a matemática ainda está axiomatizada. Senão, no processo de criação das disciplinas, no dia a dia, na ciência em geral, nós fazemos usos de outras formas de inferências muito mais gerais, que, via de regra, são chamadas de inferências indutivas. Então, na segunda parte da minha provocação, eu vou falar um pouquinho de um tipo de inferência indutiva que a gente chama de abdução, e vou provocá-los a desenvolver um trabalho para quem quiser. Então, a primeira parte desta fala é justamente para mostrar para vocês o item 03XX, que tem ali, o XX significa geral, que é uma das áreas. Se você for em cima um pouquinho, tem assim Browse Classification, você pode ver todas as áreas da matemática que estão lá. Se você for lá, tem 00, general e tópicos em gerais, história e biografia, o T3 é matemática lógica e foundations, combinatória, ordens reticulados, sistemas algébricos, teoria dos números, e isso aqui, olha, a lista é enorme. E cada uma delas com as suas subdivisões. Então, o que interessa, no nosso caso, é lógica, matemática e fundamentos. Se você for olhar as áreas que são, hoje, em 2020, consideradas as áreas da lógica, matemática e fundamentos, e ainda cabe uma observação de que essa lista é alterada a cada 10 anos. A cada 10 anos isso é revisto pela American Mathematical Society, pelo Zentralblatt für Mathematik, e eles mudam. A matemática, como a lógica, é uma ciência dinâmica. Ela tem tópicos que caem em desuso, outros tópicos entram.
Então, isso é sempre renovado. Esse ano, 2020, saiu uma nova classificação, que eu não sei se é essa que nós estamos aqui ou se é essa de 2010, mas não importa. O importante é que vocês percebam quais são as diversas áreas da matemática, da lógica de hoje. Veja aqui dentro, ó, veja, inferências gerais, referências gerais, exposições introdutórias, referências de exposição, história, softwares, proceedings, conferences, tá? Mas aqui vem para as áreas especificamente da lógica. Vejam ali, a primeira, aspectos filosóficos da lógica, lógica geral, aí que poderia entrar a teoria da argumentação, teoria de modelos, computabilidade e teoria da recursão, teoria de conjuntos, teoria da prova e matemática construtiva, lógica algébrica, modelos não estándar. Se você abrir cada uma dessas, vamos abrir, por exemplo, a teoria de modelos, não sei se vocês podem abrir ali. Vejam, modelo de teorias, todas as demais áreas em que a teoria de modelos trabalha. Vejam só, eliminação de quantificadores, teoria de modelos para estruturas de numeráveis, ultraprodutos. Puxa, tudo isso, teoria da contabilidade. Então fica difícil você dizer que lógica hoje, que essas áreas todas que estão aí, estudam inferências. Não fazem só isso, fazem muito mais coisas. Você veja se a teoria de modelos em teoria de conjuntos está tratando de inferência. Que tipo de inferência? Isso é completa estupidez. Não é mais isso. Lógica não é estudo de inferências só. O estudo de inferências indutivas, dedutivas, abdutivas, ou seja lá o que for, é uma parte da lógica, que poderia ser classificada como teoria da argumentação. Tá? Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de comentar com vocês, para tirar um pouco essa mistificação de você abrir um curso de lógica ou abrir um livro de lógica e dizer lógica é o estudo das inferências válidas. Caramba, não é só isso, é muito mais. Então, essa é a primeira coisa que eu queria provocar vocês a fazerem questões sobre e a pensarem no assunto, para que nós saibamos, doravante, do que estamos falando. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Não sei se eu estou sendo entendido ou se está indo tudo bem, se vocês acessarem e entenderam o que eu quero dizer. Mas vocês terão, como disse o professor Alexandre, a possibilidade de fazer perguntas e, com todo prazer, eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Bom, eu tenho ainda mais uns 10 minutos por aí. Então, eu queria fazer agora, partir para a segunda parte e fazer a provocação a qual eu me referi. O que é abdução? Abdução é uma forma de inferência que foi assim denominada pelo nosso grande Charles Sanders Peirce, no século XIX. É um tipo de raciocínio, digamos assim. E em que consiste a abdução? A abdução é chamada também de inferência que vai, deixa eu ver aqui, dos efeitos para as causas. Quer dizer, você tem uma inferência onde alguma coisa aparentemente implica uma outra coisa. Aí você tem essa outra coisa. E não há nenhuma razão para você. Você tem essa outra coisa, esse fato. A implica B. E você tem o fato B. E daí você quer saber o que causou, digamos assim, esse fato B. E é chamada também de inferência para a melhor explicação. A melhor coisa que você tem para justificar a presença de B é o A. Logo, você infere A. A, porque A é a melhor coisa para que nós temos para dizer que B aconteceu. E B aconteceu. Então, nós inferimos A. Se você for desenhar isso através de conectivos da lógica clássica, que vocês conhecem, proposicional clássica, você vai ter uma falácia. É chamada falácia da afirmação do consequente. A implica B, B logo A. Isso é falso. Isso é uma inferência que não é lícita na lógica clássica. Mas é uma forma de inferência extremamente útil na vida diária nossa. Eu coloquei aqui rapidamente um exemplo, que é o seguinte, vamos ver se nós entendemos. Suponha que uma fatia de bolo sumiu da geladeira. E, aparentemente, as únicas pessoas que estão na casa são a mãe e o filho de 10 anos. Tá? E não há nenhuma evidência para a presença de outra pessoa na casa. Então a mãe vai lá na geladeira, abre a geladeira e vê que sumiu a fatia de bolo. Qual é a conclusão que ela tem? Quem pegou a fatia de bolo? O filho. Mas isso é uma inferência falaciosa.
Porque não é necessariamente verdadeiro que foi o filho. Digamos que a irmã mais velha tivesse voltado da escola, entrou quietinha, se fechou no quarto, ninguém viu, tudo se passa como só se a mãe e o filho estivessem na casa, e no fim foi a irmã que pegou a fatia de bolo e o irmão não tem culpa, mas ele foi julgado culpado de ter pego o bolo. Esse é um tipo de inferência que não é lícito na lógica clássica, mas se usa o tempo todo. Chama-se raciocínio por abdução. E existem trabalhos sobre, aí que eu quero fazer a provocação, em filosofia do direito. É uma área interessantíssima, a qual eu li muito e gosto muito, apesar de nunca ter trabalhado diretamente nisso. Mas existe um autor chamado Giovanni Tuzek, que escreveu um artigo interessante chamado Legal Abductions, abduções legais, quer dizer, na lei. E ele tem uma frase que diz o seguinte: não é falso pretender dizer que a abdução constitui o núcleo, o cerne, the core, do processo legal. Quer dizer, o processo legal não vive sem abdução. Não vive. Então, a provocação é a seguinte: é fazer um estudo de caso, que poderia dar um belo TCC ou até uma dissertação de mestrado, para quem estiver interessado, em estudar as inferências abdutivas no direito, nas sentenças de juízes. Eu cito 2 exemplos provocativos, sem querer atacar nem defender ninguém. Não tenho vínculos políticos nenhum, nem nada, mas são exemplos. O primeiro é de um célebre caso que ocorreu em São Paulo, chamado caso Nardoni. Não sei se vocês acompanharam isso ou ouviram falar. É do assassinato de uma menininha de 7 anos de idade. Bom, acontece que ela chegou em casa, cansada, quase que dormindo, e a história se passa mais ou menos assim. O pai levou-a para cima, ela meio dormindo, colocou ela no quarto, aparentemente, e aconteceu um desastre. Ele jogou a menina pela janela, matou a menina. Bom, não havia, aparentemente, lembra lá a irmã que voltou mais tarde, aparentemente não havia ninguém em casa. Os juízes concluíram que não havia outra pessoa na casa. Logo, o pai foi o assassino da menina. O pai e a madrasta dela estão na cadeia até hoje, isso já estão lá aos 15 anos. Bom, eu li esse processo e não encontro, apesar da argumentação jurídica, nenhuma contestação sobre a possibilidade, quer dizer, lógica, no sentido da lógica clássica, de que não houvesse uma pessoa dentro da casa. Poderia haver uma pessoa que tivesse uma chave, diz que a porta não foi arrombada, mas uma pessoa conhecida, que morasse no prédio, soubesse dos hábitos, que estivesse lá roubando, fazendo alguma coisa. A menina viu, o cara matou a menina, jogou pela janela e saiu fora. Quando o pai chegou, a menina já tinha ido. Quer dizer, logicamente, é possível ter havido uma outra pessoa dentro da casa. Mas, abdutivamente, os juízes acharam que a melhor explicação que havia era que o pai, e com a aquiescência da madrasta, eram os culpados e estão na cadeia até hoje. Processo legal é assim. Será que isso deve ser assim sempre? Bom, aparentemente no direito, como diz o nosso amigo Tuzek, o direito vive da afirmação legal, da afirmação abdutiva. O segundo caso, e o mais polêmico ainda, porque tem conotação política, é o do ex-presidente Lula. Puxa, não há nenhuma evidência de que ele era dono do apartamento do triplex e nem do sítio. Ele não tem um papel assinado, não tem nada. Bom, mas ele foi condenado, agora há 17 anos nos últimos tempos. Foi condenado a mais de 17 anos, já deve estar com não sei quantos aí. Bom, não tem legalmente, no sentido da lógica clássica, nenhuma evidência que implique que ele é dono daquilo. Mas, abdutivamente, tudo leva a crer. É a melhor explicação. Todas as reformas foram feitas com a quiescência dele, da mulher dele, foram feitas com visita dele, toda aquela história que vocês conhecem. O juiz julga abdutivamente. Aí surgem livros e conferências e tal, tentando mostrar que a sentença do juiz é falaciosa. Falaciosa como? Falaciosa no sentido da lógica clássica. Mas quem disse que o direito obedece à lógica clássica? Onde que se estabeleceu isso? Aparentemente não. O direito faz uso de raciocínios não monotônicos, de raciocínios abdutivos, de raciocínios não somente dedutivos. E mesmo se fossem dedutivos, por que teriam que ser da lógica clássica? Onde que está escrito isso? Em nenhum lugar. Então,
essas argumentações de que o juiz, sabe Deus quem é o juiz, nem sei, cometeu falácias, é falaciosa, porque baseia-se num julgamento da sentença calcada, julgamento esse calcado na lógica clássica, e não necessariamente tem que ser assim. Então a provocação é essa. Vamos estudar o raciocínio abdutivo no direito? Eu topo. Quem tiver interessado, eu gostaria muito de colaborar com o trabalho e fazer alguns estudos de casos, qualificar bem o raciocínio abdutivo, talvez com entrevistas, estudos de situações onde elas foram empregadas e julgar isso, chegar à conclusão, talvez, de que realmente não, tem que seguir a lógica clássica, então tudo isso é falacioso mesmo. Ou, então, abrir a possibilidade. Quer dizer, quando você vai dizer que um juiz emitiu uma sentença que é falaciosa, você está julgando isso à luz da lógica clássica. E não necessariamente tem que ser assim. Seria um trabalho muito interessante e eu acho que um pouco provocativo. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Duas mensagens. Primeiro, que lógica não é somente estudo de inferências, leis do pensamento, raciocínio válido, essa besteirada toda. Isso seria uma parte importante da lógica, mas uma pequeníssima parte, como vocês viram na classificação. E a segunda, da importância de raciocínios abdutivos, não só na vida em geral, mas principalmente na ciência do direito. Verificar se realmente eles são interessantes ou não, estudos, e fazer uma fundamentação bacana. Esse é o desafio. Então, com isso, eu encerro e agradeço a paciência de vocês e fico à disposição para perguntas e aquilo que vocês quiserem. Obrigado, Alexandre. Tá bom assim? Décio, obrigado. E não passei assim, do tempo, né? Não, passou do tempo, fica tranquilo. É ruim quando você passa do tempo. Eu ia fazer piada com alguns colegas aqui sobre passar do tempo, mas a gente não está num ambiente ainda tão informal assim. Não, estamos no ambiente informal. Agora, se quiser fazer piada, agora faça. Não, é que nós temos uns colegas aqui que dizem que vão fazer comentários rapidinhos e ficam falando 2 horas, né? Ah, é verdade. A colega, alguns vezes orientando os que estão por aqui. Eu acho isso horrível. Não. Aqui é piada mesmo, aqui é brincadeira. Tá ninguém estoura o tempo inadequadamente, não. Gente, então, de novo, né? O que a gente quer aqui exatamente não é fechar a questão, não é nada disso, é exatamente ter pontos de interação. Então, nesse sentido, Décio, quero agradecer muito, acho que a tua fala foi muito provocativa sobre um determinado aspecto e dá uma direção de investigação, de pesquisa a partir de um determinado desafio intelectual muito pontual e com a faca muito bem enfiada, né? Essa é uma ideia de fundo aqui daquilo que eu chamava de problema filosófico, tá? Bom lembrar disso, assim, né? Há uma certa tradição de filosofia que fala do problema do ser, etc. Eu não estou nem questionando isso, mas a gente quer coisas um pouco mais pontuais que a gente possa perseguir ou desafiar num espaço, num tempo mais breve, etc. e tal, né? Constituir problemas que possam ser problemas não só para filósofos, né? Como foi o caso do que Décio nos trouxe hoje. Décio, mais uma vez, obrigado, querido. Obrigado a você. Obrigado pela tua disposição de vir aqui. Eu vou ficar mais um pouquinho, depois eu saio. A gente fica muito feliz com a tua presença, tá? Décio, fechas a tua câmera daí. Isso. Então, na segunda comunicação do dia, Valdomiro, sou Valdomiro. Queres abrir tua câmera, Valdomiro? Está aqui. Ótimo, está aqui. Prazer enorme aqui receber também, sou Valdomiro, um colega de longa data. A gente vem conversando bastante há tempos, particularmente nos últimos tempos, estudando às terças-feiras. Valdomiro veio sempre com as suas contribuições
excelentes. E, bom, te agradeço por aceitar o nosso convite, Valdomiro. O senhor Valdomiro é professor da UFLA, pesquisador do CNPq, e eu vou, então, te passar a palavra e fique à vontade, estás em casa. Tá bom. Alexandre, muito obrigado. Eu vi que tem um grupo grande aí, são 40 e poucas pessoas. Legal. Eu ainda estou me adaptando a essa fase narcísica da experiência acadêmica, em que você fala olhando para sua própria cara, isso é meio estranho. Né? Você está falando para várias pessoas, mas você vê só a sua imagem, né? É estranhíssimo, cara. O meu narcisismo não vai tão, tão longe. Eu estou um pouco narcísico, mas não vai tão longe. Eu fico muito incomodado com isso. Eu realmente gosto de ter alguém. Então, por favor, Alexandre, não feche a sua câmera, não, porque pelo menos eu Tá bom, fico então. imaginando. Tá bom. Viu? Eu agradeço muito o convite, eu admiro muito o seu trabalho, Alexandre. Você é uma das pessoas responsáveis por ter consolidado no Brasil um grupo de pesquisa no campo da epistemologia. Tem uma geração um pouquinho anterior, né, com o Cláudio de Almeida, e depois, logo depois vem uma geração mais nova que tem produzido não só trabalhos relevantes, mas tem conseguido agregar, formar novos pesquisadores e agregar. Isso é realmente importante, porque eu, pessoalmente, acredito que a epistemologia, especialmente a epistemologia social, ela é um campo da filosofia que, além de ter toda a sofisticação filosófica, coisa que é bacana, ela tem efetivamente uma contribuição ao estado das coisas, né? E eu sempre me preocupei muito com a filosofia como sendo um certo diletantismo, uma busca de referências cultas no passado, discursos exegéticos, sabe? Nunca gostei muito disso. Achei bacana, tá? Mas nunca achei que isso era a tarefa da filosofia, né? Então, eu fico muito animado quando vejo os grupos trabalhando nessa direção. Veja, eu apresentei um tema, né? Tem um resumo, né? Que era esse da reflexão e dialética, uma perspectiva interacionista sobre reflexão epistêmica. Veja, uma primeira apresentação. Eu sou cético, né? Cético no sentido dos céticos antigos mesmo, né? Esses céticos que dizem que não acreditam em nada são idiotas, não são céticos. A gente teimosa, né? Eu estou falando aqui com o Alexandre, isso aqui eu vou duvidar disso por quê, né? Hoje é quinta-feira. Estupidez estar duvidando dessas coisas, né? Mas é cético porque, em geral, ele tem duas considerações, né? Primeiro, acha que problemas filosóficos são muito importantes e depois pensa que a maioria deles são vazios, são disputas verbais e não nos leva a nenhuma resposta satisfatória, né? Então, essa é uma coisa meio contraditória, né? Porque, aparentemente, a tendência nossa é imaginar que se um problema é contraditório, é vazio, ou é uma disputa verbal, ele não merece crédito, não merece atenção. Então, devemos dispensá-lo, né? Achar que isso é tudo bobagem. Mas não é exatamente assim. Eles sabem que são realmente problemas inescapáveis. Pensar sobre o que é o bem, o que é a justiça, o que é a felicidade, o que é a verdade, o que é o conhecimento, se Deus existe, se Deus não existe, essas não são coisas que podemos jogar para fora. São coisas que nos constituem. São coisas que são, na própria natureza humana, está baseada nessas perguntas, né? Só que todos os nossos esforços de responder essas perguntas, em geral, são fracassados. Mas não são fracassados porque fracassados, é porque nós não temos a capacidade de resolver esses problemas. Entendeu? Não somos nós que resolveremos, né? Então, eu tenho essa atitude, para mim, é recorrente quando eu trabalho com filosofia. Na verdade, eu só trabalho em filosofia quando eu tenho um problema desse tipo. Eu não tenho nenhuma entusiasmo para ficar lendo livro de filosofia. Vou ler. Não tenho. Eu não gosto. Eu gosto de ler literatura. Eu estou aqui uma pilha de livro aqui, né? Sandor Marai, que eu adoro, Dostoiévski, Ian McEwan. Eu gosto disso. Eu não vou ler filosofia. Acho um saco ler filosofia. Mas, às vezes, há problemas que eu não consigo me livrar. E eu tenho que trabalhar e ler, entender tudo. Aquela ideia de que vamos suspender o juízo, isso é... Se eu sei que eu vou suspender o juízo por alguma coisa, para que eu vou estudar, pelo amor de Deus? Eu só vou pesquisar porque eu imagino que eu não vou suspender o juízo, que eu vou encontrar uma resposta. Certo? Então, veja só, a minha questão é a seguinte, há um problema que me incomoda há muito tempo em filosofia, né? Isso tem uma fortuna crítica muito
intensa sobre isso, né? Que é o lugar da justificação e da reflexão nos nossos estados epistêmicos, né? Existe, pelo menos há 50 anos, um debate muito violento sobre isso, em que tem pelo menos dois partidos fortes, né? Primeiro, vamos partir do primeiro ponto, né? Virou tradição do pensamento filosófico definir o conhecimento como alguma coisa que envolve, pelo menos, alguém ter uma crença, alguém ter uma crença verdadeira e alguém ter uma crença justificada. Isso para contrapor a ideia de que alguém pode ter uma crença verdadeira que a pessoa adquiriu por pura sorte. Certo? Deve ter alguma coisa elaborada intelectualmente, alguma coisa mais consistente, alguma coisa que envolva razões, alguma coisa que envolva bons argumentos, que seja acoplado a uma crença para que ela seja conhecimento. Isso desde os tempos imemoriais é que os autores pensam assim. Recentemente, nesses últimos 50 e poucos anos, 60 anos, há uma disputa sobre a natureza dessa justificação. Certo? Alguns acham que a justificação envolve, por exemplo, o fato de que uma pessoa deve refletir sobre os seus estados epistêmicos, verificá-los, averiguá-los, tentar calibrá-los, né? E, em situações em que alguém o desafia, o que você conhece isso? Ele saber argumentar a favor disso. É uma tradição enorme que defende isso, né? Tem um autor que muitos conhecem aí, não sei se vocês leram, mas seria muito bom ler, que é o Chisholm, né? Robert Chisholm, que é um autor maravilhoso, em que ele defende justamente isso, né? Nós conhecemos quando? Quando nós temos a capacidade de prescrutar as razões, examiná-las e as expor. Sem isso não há conhecimento, é por acaso, é pura sorte ou é pura crença, sem qualquer fundamentação. E normalmente chama isso de internismo, ou internalismo, mas para não ser, para evitar anglicismo, vou falar bom português, é internismo epistêmico. E do outro lado, ali já no final da década de 60, aparece um movimento muito importante, que inclusive culmina com o nosso campo de trabalho aqui, né, o pessoal da epistemologia social, que não é bem assim, quer dizer, justificação tem a ver com processos sociais, naturais, que nos dão, nós, seres humanos, como membros de uma espécie, da espécie humana, certas habilidades e capacidades de produzir crenças que são consistentes, são verdadeiras, são bem fundamentadas, independente do fato de que eu mesmo faça esse exame crítico. Então, se por acaso eu sei que a capital da Turquia é Jacarta, eu posso não ter refletido sobre isso, eu posso ter assistido isso numa aula de geografia na minha 6ª série. E a minha professora, uma professora bem formada, não queria me enganar, conhecia bem geografia, sabia as capitais dos países europeus e tal, e aí me disse isso, e isso está ali à minha disposição, e eu falo isso sem nenhum tipo de visão. Isso de fato é verdadeiro. Certo? Então, o que importa é que nós sejamos inscritos num processo confiável de produção de crenças. E aquilo que justifica a crença não é algo que eu preciso refletir, mergulhar na minha própria mente para poder adquirir. Esse é um problema. O outro problema é a ideia de agência epistêmica. Ou seja, quando nós agimos, nós precisamos dominar aquilo que nós acreditamos que devemos fazer. Né? Isso começa na filosofia moral, né? Isso sobretudo está lá em Kant, quando ele distingue a ideia do desejo para fazer alguma coisa e a vontade. Desejo para fazer alguma coisa e fazer alguma coisa é algo que compartilhamos com a natureza. Um cachorro tem fome, vai lá para e come. Certo? Mas o ser humano parece que tem outra coisa aí, ele tem um tipo de regulação em que não tem envolvido apenas o objeto do desejo, mas o próprio desejo. Nós podemos, de repente, parar e pensar, será que eu devo desejar isso mesmo? Eu, por exemplo, que tenho diabetes, um pudim de leite condensado é uma coisa maravilhosa. Quando eu vejo um pudim, eu quero logo levar mesmo, eu paro e... Será que eu devo querer isso mesmo? E eu pondero o meu desejo. Então, essa é outra questão, porque alguns vão dizer que nós temos, de fato, essa capacidade agencial, baseada na reflexão sobre a ciência de primeira ordem, e outros vão dizer que é uma ilusão, que os filósofos estão valorizam demais a de reflexão,
mas que, na verdade, isso são só dois processos que funcionam, independente das nossas considerações intelectuais, dentro da nossa mente. Certo? Então, há uma disputa sobre se há ou se não há agência, se há ou se não há justificação nesse sentido. Né? E o que está pondo aí a crise entre essas posições é o conceito de reflexão, entendeu? Se nós somos ou não somos seres reflexivos, isso não é um problema, porque todos consideram que nós temos alguma capacidade de refletir. A questão é se isso tem um peso e um valor epistêmico. Se alguma coisa, algum bem epistêmico se produz quando refletimos, quando nós examinamos nossas próprias crenças, por exemplo. Essa que é a polêmica. E os filósofos não estão de acordo sobre isso. E aí é isso que me incomoda. E é isso que eu tenho trabalhado há algum tempo. E seguindo a tradição dos céticos, eu acho ao mesmo tempo que isso é um falso problema, mas é um problema importante. A tendência não é encontrar uma melhor resposta sobre isso, mas encontrar uma posição que seja mais simples e que seja mais próxima possível daquilo que nós fazemos no cotidiano, para que o peso dessa dúvida filosófica não atrapalhe as nossas existências. Certo? Porque, assim como a pandemia é um problema, o medo da pandemia também é um problema. Enquanto não podemos cuidar da pandemia, podemos cuidar do nosso medo, por exemplo, né? Do nosso pavor, das nossas angústias, das nossas aflições. Então, temos que... Às vezes, perguntas filosóficas nos incomodam muito. O que é que vem depois da morte? Deus existe? O que é o justo fazer? Essas coisas nos incomodam profundamente. Não, nunca teremos uma boa resposta para isso. Isso eu garanto para vocês. Mas nunca vamos poder colocar essa pergunta para fora, jogar fora e dizer que elas não são importantes. Então, eu tenho uma posição em relação a isso. Né? Eu tenho a primeira posição que eu digo o seguinte. A reflexão, ela é importante e tem valor epistêmico. Certo? Essa é a primeira coisa que eu considero. Eu considero outra coisa. Que isso não está se referindo àquilo que esses autores internistas e externistas estão falando. Porque eles não é que cometem um erro. É porque, para discordar, os caras têm que concordar em alguma coisa. Não há uma discordância sobre posições que são distintas. Eles concordam em uma coisa. E eles concordam que a reflexão é um procedimento individual de autoexame das próprias crenças, pensamentos e desejos. Eles concordam que a reflexão é um ato metacognitivo e que é individual e que eu faço sobre as minhas próprias crenças. Eles concordam sobre isso. E aí é que está o problema, na minha opinião. Porque na vida comum, na vida cotidiana, nós não falamos disso, quando nós usamos a expressão refletir, a gente usa a expressão de modo muito, muito largo. Eu falo, por exemplo, pô, Alexandre, eu vou refletir melhor sobre o que você me falou naquele dia, viu? Eu estava pensando uma coisa, você me falou, eu vou pensar melhor sobre o que você está me falando. E, aliás, tem outra coisa. Quando os autores falam em coisas do tipo é importante apresentar razões, é importante você fundamentar melhor, é importante que você ofereça um argumento, é importante que você... Os outros estão falando disso. Isso não acontece na solidão de um quarto como aquele de Descartes lá, em que ele está com chambre diante de uma lareira com papel na mão. Tá? Isso quase sempre acontece quando nós estamos com outra pessoa, quando estamos na disputa com outras pessoas. Então, essas são as duas coisas que eu quero que eu parto. A primeira é essa. Nós temos uma ideia de reflexão que já está na linguagem comum, que envolve refletir sobre o que os outros pensam. E não apenas sobre o que eu penso. Eu acho perfeitamente aceitável, recomendável, que os epistemólogos considerem isso. Quando falamos de reflexão, nós podemos falar de reflexão no sentido de que eu estou refletindo sobre as ideias da outra pessoa, o pensamento da outra pessoa, as crenças da outra pessoa e, sobretudo, as razões das outras pessoas. E o segundo ponto de vista, o segundo ponto que está ligado com esse, é toda vez que eu digo eu prometo,
eu juro, eu acredito, eu tenho razões. Eu quase sempre estou fazendo uma performance linguística para outras pessoas. E isso envolve um tipo de normatividade que é tem um filósofo americano, que é um filósofo moral, que é Thomas Scanlon, que ele tem um livro que, para mim, é o melhor livro que eu já li em filosofia moral, depois do livro de Kant lá, que é O que nós devemos uns aos outros. Certo? E ele fala que ele pensa um novo contratualismo em que não é um contratualismo relativista, tal, é um contratualismo com fundamentos morais importantes, mas quer dizer que só há valor moral quando uma pessoa compromete-se diante de outra pessoa. E pode ser uma pessoa por uma pessoa, pode ser uma comunidade, pode ser um grupo maior. Tal. E eu penso a coisa exatamente na mesma direção. Só é possível falar de eu prometo que, eu desejo que, eu penso que, eu acredito que, eu conheço que, quando eu falo para outra pessoa. E quando eu estabeleço compromissos com outra pessoa. Fora desse cenário, eu não vejo sentido em falar de justificativa, por exemplo. Eu não preciso... E é até um problema. Quer dizer, é muito raro que eu justifique para mim mesmo. Exceto quando eu me trato como um outro. Certo? Quando eu penso, por exemplo, o que eu pensei ontem. Eu acreditava que Bolsonaro era um bom candidato, porque ele ia combater a corrupção, e eu acreditava nisso, mas depois eu vi a merda que ele está fazendo, caceta. Mas como é que eu pude pensar isso? Por que eu pensei aquilo? Eu posso me tratar eu mesmo como... Aí eu estou sozinho aqui em casa, na minha angústia, eu imagino que... eu desejo que muita gente, nesse momento, esteja pensando isso, né? Puta, que merda eu vou fazer? Né? Certo? Mas, em geral, isso só funciona com a segunda pessoa. É uma epistemologia em segunda pessoa, entende? Então, essa é minha posição, né? Eu falo da expressão dialética no sentido muito amplo, muito aberto, né? Como era um pouco lá nos filósofos que eu gosto lá do passado, né? Dialética é essa situação em que tem duas pessoas que têm um desacordo sobre algo que deve ser o mesmo. Dizer que é a mesma coisa já é um pouco excessivo, porque nós não temos uma métrica bacana de saber ponto a ponto o que uma pessoa pensa e o que outra pensa. Isso não existe. Nós temos apenas as palavras, a linguagem, o discurso, e que pode passar assim, é mais ou menos o mesmo, é semelhante e tal, mas há algo próximo. Então, quando há desacordo, nesse sentido dialético, há uma obrigação normativa de examinar as teses que estão no mercado ali. Isso é uma obrigação normativa. É claro que ninguém pode fazer isso, né? Você pode, de repente, ir para a Avenida Paulista lá, achar que o outro é um fascista e você pegar um taco de beisebol para quebrar a cabeça dele. Discorda e vai quebrar a cabeça dele. É muito comum fazer assim, né? Mas, normativamente, podemos pensar. O ideal é que, se estamos no mesmo assunto e temos posições distintas, nós vamos ter que examinar. Mas não a minha crença. Não a minha crença. A crença dos dois. Ou as crenças envolvidas. Isso, para mim, que é reflexão. Entendeu? Ela envolve, obviamente, o exame das próprias crenças e o exame da crença dos outros. É um ato que é um ato linguístico performativo, certo? Envolve as normas da asserção, as regras da asserção, como é que se produzem asserções, ou seja, enunciados que pretendem ser verdadeiros, e é nesse horizonte em que se firma esse compromisso epistêmico uns com os outros de pensar melhor, pensar mais, reconsiderar. E isso, na minha opinião, no final, produz um tipo de bem que, sem a reflexão, nós não temos esse bem. Que eu vejo em dois sentidos. Um é negativo e um é positivo. Um bem negativo é esse tipo de atitude é uma atitude que evita vícios intelectuais. Vícios intelectuais são aquelas atitudes que normalmente nós temos que nos afastam da possibilidade de encontrar mais facilmente a verdade. Arrogância, precipitação, preguiça, procrastinação, isso tudo atrapalha. Uma pessoa se afasta mais facilmente da verdade quando
toma atitudes viciosas. Não é que ela não possa ter verdade, ela pode até encontrar a verdade, mas vai ser mais raro, vai ser uma coisa assim, mais por sorte mesmo, certo? Que uma pessoa faz. Então, refletir é uma coisa que evita isso, os vícios epistêmicos. Não elimina, porque nós somos pessoas e sabe que até qualquer um... Foi até bom lá que o Décio lá falar sobre Peirce, um dos meus heróis intelectuais, porque a lógica de Peirce é uma lógica que é muito bacana, porque o acaso, outras coisas estão em jogo também. Mas então, não evita, mas afasta um pouco mais, certo? Isso é bom. E tem uma vantagem, uma consequência positiva, que é o cultivo da moderação intelectual. Chegamos a conclusões mais moderadas. Eu não gosto, eu assisti, no ano passado tivemos um seminário em que estava presente o Duncan Pritchard e a Annalisa Coliva e tal, e aí Duncan defendia a ideia de humildade intelectual, a Annalisa meteu a lenha na ideia de humildade intelectual e tal, né? E aí foi, conversando com ela, disse, olha, é melhor falarmos em sermos moderados do que sermos humildes, certo? A moderação significa isso, chegar a produzir argumentos diante dos outros em que estamos mais buscando o melhor termo, o termo mais mediano. Pensando em que somos seres precários, numa rede de uma arena social epistêmica, de que vivemos em cooperação, né? O pessoal que trabalha com injustiça epistêmica sabe, né? Quando somos injustos, nós perdemos muitas vantagens para conhecer, perdemos correntes para conhecer. Sendo moderado, a gente tem as redes são melhores, entendeu? Se eu estou preocupado com a cloroquina, sendo moderado, eu vou ler os argumentos que dizem que é um bom remédio, que não funciona muito bem. Aí eu chego à conclusão de que a cloroquina não serve, mas depois vem lá questionando que o Lancet não usou, os argumentos não eram muito bons lá dos pesquisadores. Aí eu reconsidero isso de novo, volto atrás, tal, não sou teimoso, entendeu? Eu acho isso uma coisa que eu acho que é bacana, essas duas vantagens da reflexão. Agora, essa minha posição, eu vou concluindo agora, 2 minutinhos para concluir, ela tem, obviamente, possíveis objeções, que é no que eu estou tentando trabalhar agora nessas objeções. Uma primeira objeção, isso o meu amigo Sven Berner, que me falou da última vez que nós conversamos, é que perfeitamente é possível imaginar que uma pessoa reflita sobre o que o outro pensa para, no final, humilhá-lo, destruí-lo. Isso é claro. Então não haveria nada intrínseco ao ato de refletir que garantisse que a atitude que eu vou ter no final é uma atitude nobre. Outra objeção, a objeção que é mais comum, o pessoal que trabalha com externismo sabe muito bem, sobretudo quem conhece o trabalho do Hilary Cornblyth, sabe muito bem isso, que a ideia é que isso pode levar ao regresso infinito, certo? Refletir até não sei quanto. Eu tenho uma resposta para isso, né? Não estou falando de cenários abstratos, estou falando de cenários concretos. Eu tenho que tomar decisões até semana que vem, por exemplo. Eu tenho uma votação para fazer, a eleição é tal dia, a escolha é tal dia, então eu tenho um prazo que é humano para decidir, mas isso deixa para lá. Outra objeção que se faz muito a essa minha argumentação é que eu estou trabalhando com um cenário muito idealizado, é uma normatividade extremamente idealizada e que isso só se aplica a discussões filosóficas. Foi também uma coisa que a Annalisa falou quando eu e Felipe Rocha, que deve estar aqui no grupo, nós apresentamos uma parte de uma pesquisa dessa alguns anos atrás, na Califórnia, e ela estava lá e foi uma das coisas que ela tinha indicado com outros colegas também. E, por fim, uma objeção que o Felipe aqui, que me fez na última vez que eu discuti isso com ele, é que essa noção de reflexão ela é muito parecida com a noção de manter a mente aberta, né? Essa ideia de mente aberta, certo? E que aí talvez eu esteja me esforçando demais para ter uma atitude de eliminar um terreno de um debate que eu acho que não vai levar muito adiante, mas que, na verdade, eu estou falando de uma coisa que já foi resolvida por outros teóricos que trabalham com a ideia de mente aberta. Então, esses são os desafios que eu estou tentando trabalhar agora para tentar ver se isso me ajuda a pensar esses problemas que a teoria da justificação epistêmica e da agência epistêmica acabaram me impondo. É isso que eu queria falar, Alexandre. Não sei se... Valdomiro, o Júlio, que enxergas aqui no bate-papo, colocou uma questão, como a gente tem algum tempo, se quiseres tratar agora.
Podemos explorar um pouquinho o Claro, tema. claro, claro. E, de qualquer maneira, semana que vem a gente retoma, tá, pessoal? Obrigado, perfeito, Vitor. Qual é a questão do Júlio? Ele vai falar ou... Não, tá aqui, ó. No que consiste a diferença, talvez metafísica, entre a justificação que faço para mim e a justificação que faço para uma pessoa virtual, que eu estou supondo aqui, virtual, imaginativa, em que em uma instância possível eu sou eu de ontem. Como fazer essa diferença? Porra. Repita, por favor, para ver se eu entendi. Como estabelecer a diferença entre uma pessoa que eu sou eu ontem e outro termo? Júlio, quer abrir seu microfone e fazer a pergunta rapidinho? Deixa eu ver se tu consegue. Não consegue. O que eu faço para mim mesmo e a expressão que eu faço para mim no passado. Ah, entendi. Sim. Veja. Eu suponho que dois indivíduos que talvez sejam interlocutores diferentes, né? Não, estou pensando o seguinte, né? A justificativa que eu faço para mim mesmo e a justificativa que eu faço para uma outra pessoa que pode ser eu antes, né? Primeiro, eu acho que eu não justifico para mim mesmo, certo? Porque, veja, eu vou... quando é que há uma exigência de justificação? Eu acho que só há exigência de justificação quando, por algum motivo, algo perturba a convicção, a certeza, a tranquilidade da percepção ou do juízo. Então, eu não preciso pensar, hoje é quinta-feira? Por que será que hoje é quinta-feira? Eu estou aqui mesmo, essas coisas não precisam ser objeto, a gente vai no fluxo comum das coisas. Agora, uma vez eu fiquei internado durante 17 dias, porque eu peguei... como é que é essa doença da pelezinha? Como é que é? Essa dos ai, toda criança tem? Como é que é o nome dessa doença? Catapora. Eu com 40 e poucos anos de idade peguei catapora e sabe que para adulto é terrível, certo? Terrível, pode matar. Inclusive, na época que eu estava internado, uma pessoa morreu. Eu estive assim à beira fiquei 17 dias internado, né? Quando as coisas vão começando, e aí, internado com muito antibiótico, droga pesadíssima para dormir, para acordar, era coisa. Eu fui dopado durante vários dias. Tá? Ali, havia momentos, que dia é hoje? Onde eu estou? Eu precisava, de alguma maneira, elementos para povoar as minhas percepções, os meus pensamentos. Eu precisava de coisas a mais. Às vezes eu me auto-investigava, às vezes eu olhava, assim, perguntava à minha esposa, mas que dia é hoje mesmo? Mas isso para poder ingressar num regime que eu fluísse. E no campo do conhecimento é assim que funciona também, mais ou menos, né? Nós conhecemos, e conhecemos muito. A vastidão de coisas que nós conhecemos é impossível de ser mapeada. E conhecemos coisas muito complexas, mas que, naquela metáfora lá que Wittgenstein usa, né, se me perguntam, eu já não sei bem. Por que você sabe tal coisa? Quando há a pergunta, por quê? Aí você precisa colocar a máquina da busca das razões. Algumas perguntas são bobas, outras são realmente travam a gente, né? Por que você acredita em tal coisa? Por que você pensa tal coisa? Tal? Então, há necessidade de um desafio. Que pode ser para você mesmo. Certo? Pode ser. Agora, quase sempre você coloca para você mesmo quando há uma divisão do eu. Isso não é um conceito psicanalítico apenas, né? É um conceito que é aceitável. Quando há uma divisão do eu, quando você tem uma crença e razões contra a crença, por exemplo. Quando começou o mensalão, ouvindo no rádio o mensalão e tal, pensei, não, isso é bobagem. O pessoal da direita que está inventando isso contra o PT. É uma bobagem. Tá, que é isso? O PT... Para que eu caísse, na real,
do mensalão foi uma briga interna que eu tive durante semanas. Mas, assim, puta que pariu. Entendeu? Essa divisão é normal entre o que você vê e o que você acredita que está vendo. É possível que isso aconteça. Aí, nesse momento, a divisão, você precisa buscar razões. Isso pode acontecer agora, mas normalmente isso acontece com você no passado, ou você se jogando no futuro, você se colocando, se imaginando no futuro. Né? Por exemplo, eu daqui a 2 semanas eu devo ter uma reunião para discutir sobre como sair da pandemia na universidade. Eu estou pensando o que eu vou querer dizer e bem provável que o que eu vou dizer é um pouco contrário com o que eu defendi logo no início da saída, certo? Eu vou estar em conflito ali de alguma maneira, entendeu? Então, acho que é isso. Eu, para mim mesmo, eu nunca me justifico. Só quando há algum tipo de conflito, né? E é claro que, não sei se vocês conhecem, porque não sei se a maioria aqui só de epistemologia. Há um probleminha com o pessoal de epistemologia contemporânea, é que o pessoal não gosta muito de ler filósofos que não são analíticos. Olha, isso é um mal, viu? Isso não é uma coisa muito boa. Então, eu sempre recomendo que se leia filósofo. Então, tem um livro do Paul Ricoeur, que é O Si Mesmo como um Outro, em que ele fala dessa coisa de como o ato de compreensão, que é peculiar às humanidades, tal, ele, em geral, exige que nós tenhamos momentos de cisão conosco mesmo, para avaliar e para interpretar o fluxo dos nossos pensamentos, o fluxo do nosso discurso, o fluxo das nossas ideias, o fluxo das nossas crenças, certo? Então a gente se divide também, né? Mas no geral não, no geral a gente não precisa se perguntar, não precisa justificar. Justificação é uma resposta que damos a alguém. Talvez, pensando em modelos de justificação, para ficar na questão mais epistemológica associada à pergunta do Júlio, talvez a gente pudesse separar atitudes que eu tenho em relação a mim mesmo. Muitas vezes, e aí eu concordo plenamente, esses casos são muito raros, não são os casos típicos. Eu me coloco na posição do interlocutor como outro, num certo tipo de discussão em que você faz perguntas e espera respostas organizadas, avaliadas, etc. e tal. Só que acho que esse modelo aí sim hiperintelectualiza o agente, né? Esperar que as pessoas se comportem assim talvez seja exagerado nesse sentido. Então, talvez recortar e dizer, ok, não há algo intrinsecamente ruim em fazer isso, só que não deveríamos esperar que isso aconteça em todos os cenários, porque isso também não é intrinsecamente bom, né? Exatamente. Para o pessoal da filosofia analítica, o autor, para mim, que mais se aproxima dessas considerações é Donald Davidson. Tem a parte dele toda, ele é filosofia da linguagem, sobretudo, né, semântica filosófica, filosofia da mente, mas tem uma parte epistemológica dele que eu acho que é a parte mais fascinante dele, né? E ele tem um texto que para mim, 2 textos dele, que são os que eu mais gosto, que é um texto que as pessoas pouco leem. Um chama-se Diálogo e Dialética. Ele recebeu o prêmio da cidade de Stuttgart, de filosofia, e ele fez um discurso na premiação, e ele diz, olha, sabe o que une nós analíticos com vocês, da filosofia ocidental, né? É o fato de que é o diálogo platônico. Isso foi a base de todo o início das nossas filosofias, né? E outro texto chamado Segunda Pessoa, né? Em que está muito claro essa posição para ele de que significar é dizer alguma coisa para outra pessoa, né? Significar não é um conteúdo, esse é um dos poucos aspectos wittgensteinianos do Davidson, né? E significar não é uma coisa que está por baixo da palavra, não está uma coisa que está ali embaixo. Significar é você falar, olha, você se dirigir a outra pessoa, apontando, falando, indicando alguma coisa.
Esse é uma das inspirações que eu tenho para poder pensar essas questões. Mas é isso, então um trabalho em progresso. Se as pessoas tiverem perguntas, tiverem objeções, muito do que eu tenho feito agora é lidando com as objeções, que sempre são as coisas mais importantes no trabalho da filosofia, como eu faço, né, cética e tal. Porque quase sempre as pessoas esperam fazer filosofia e ter no final um artigo, um livro, tal. Eu tenho como objetivo ter um certo par de espírito ao terminar. Muitas coisas que eu estudei, muita coisa que eu li, não deu uma linha de artigo. Não se transformou em nenhum livro. Mas foi muito bom, entendeu? Porque as coisas ficaram melhores, mais claras, mais tranquilas, a mente um pouco mais, sabe, aberta, um pouco mais assim, sensação de que as pessoas estão com sentido, certo? Então eu posso perfeitamente chegar à conclusão que Felipe Rocha está certo, de que o trabalho todo que eu estou me esforçando fazer agora, ele é um trabalho que já foi resolvido pelo pessoal que trabalha com mente aberta. Se eu chegar a essa conclusão, vocês não tenham dúvida nenhuma. Olha, eu tenho o draft do artigo, eu até passei para Alexandre, jogo no lixo tranquilamente. Não tem nenhum problema jogar no lixo. Tanta coisa que eu já joguei no lixo, certo? Então, eu tenho certeza que a humanidade não vai se incomodar com isso. Valdomiro, e assim, já também para ir encerrando, né, mas fazendo uma observação sobre essa partezinha final da tua fala, a comunidade filosófica, ela é, assim, a dinâmica da atual comunidade filosófica vinculada a universidades, a carreiras, pontuações disso ou daquilo, ela acaba incentivando exatamente um certo tipo de produtivismo que, de novo, em si não é problemático, né? A meu ver, ele é problemático quando ele mata o tempo que nós deveríamos ter para fazer reflexões de segunda ordem sobre aquilo que a gente faz, né? A gente criou um ambiente em que pode haver uma certa comodidade em escrever muitas linhas sobre um determinado ponto e não encaixar isso em lugar algum, e isso ser só uma contribuição técnica que muitas vezes, no fim das contas, não traz impacto algum, né? E não há problema que não traga, né? Aí é uma questão de... Mas, de qualquer maneira, só como provocação e não para fechar a questão, né? A gente tem que fazer mais isso, né? Ainda mais nesses tempos em que não estamos ganhando de barato a suposição de que fazer filosofia é algo nobre, bom ou virtuoso em qualquer sentido, né? Exatamente. Ó, quero te agradecer enormemente, tá? Prazer te receber aqui nesse primeiro dia, particularmente. Fiz questão de convidar, sabe? Tenho profunda admiração pelo teu trabalho, profunda admiração pelo teu esforço de criar redes, de fazer a discussão andar e ser inclusiva, né? E ser inclusiva aqui, eu faço questão de dizer, de um jeito que não necessariamente te coloca o tempo todo na posição de líder da comunidade ou aquela coisa toda, porque a gente sabe que em muitos cenários só é inclusivo quando a gente é o líder, né? E isso é, para mim, um sinal profundo de amor à filosofia, de desapego intelectual e coisas que eu acho que tem que ser valorizados na comunidade. Então, uma pergunta, Alexandre, como é que vai ser a semana que vem? Que horas exatamente? Vocês vão, se tiver perguntas, você vai mandar para mim e aí eu entro respondendo. Que horas vai ser? Semana que vem, às 14 horas, isso vale para todo mundo e tal, né? Às 14 horas nós abrimos, logo em seguida a apresentação da professora Mariana, 25 minutos, a apresentação do professor Léo, 25 minutos, e depois a gente faz 2 sessões de mais ou menos uns 10 minutos, contigo e com o Décio, já olhando para as perguntas, tá? Gente,
essa sessão foi gravada, provavelmente amanhã ela fica disponível para mim e eu divulgo no site do evento, no Facebook do evento, nas minhas páginas, então quem quiser retomar... Pelo amor de Deus, viu? Porque aí eu vou ser demitido. Agora que vão mudar o ministro da Educação, vai sair, né? Deve colocar o militar, então... Vai sair? Vai. E aí, essa plataforma foi criada pelo Ministério da Defesa. Então, deve estar ouvindo aí, general, aí, o tenente, se você está ouvindo aí, desculpa, foi sem querer, foi só uma brincadeira. Eu vou ver se dá para cortar esse pedaço, tá? Patriota, viu? Essa camisa tá roxa porque tem uma distorção, ela é amarela, viu? Aqui é amarela e verde. Gente, muito obrigado. Eu vou ver se consigo descobrir jeitos aqui de a gente ter momentos para poder abrir as câmeras, para conversar mesmo, bater papo, etc. Vou aprendendo também a lidar aqui com a plataforma. Agradeço a todo mundo pela paciência. Submissão de trabalhos está aberta e vai ficar aberta em fluxo contínuo. Mandem lá pelo site do DoIT, deixa eu já colar aqui. Bom, isso está lá na minha página, na página do evento, e vamos em frente. Tá? Vou pedir, lembrar, cuidem-se, né? Espero que todo mundo fique bem, vocês, todos os familiares. Nos encontramos semana que vem. Beleza. Um abraço. Grande abraço a todos. Até mais.